Olá, ele é jornalista e editor do site Calendário Geek. Eu vou conversar com Luciano Marzoca. A gente volta daqui a pouquinho. Eu acho que eu sou um cara muito bem relacionado, eu tenho amigos muito legais, porque desde que o programa começou, que estreou faz o quê? Uns 7 programas, esse é o 7º programa, eu só trouxe grandes amigos meus aqui e que sabem do que estão falando. E hoje eu estou trazendo aqui o jornalista Luciano Marzoca, que é trekker desde que o seriado Star Trek foi exibido pela Rede Manchete em 1990. É isso mesmo, Luciano? É isso mesmo, com certeza. Eu comecei a assistir Star Trek por influência de um tio meu, de um amigo da família que eu chamava de tio. Ué, mas Star Trek não é filme de cinema? Tem série? Ih, você não sabe nada. Aí começou na Manchete, aquela coisa colorida, alaranjada, enfim, comecei a prestar atenção. Sabe que estava acostumado com séries antigas, estava acostumado com as séries do Irving Allen, as coisas mais assim, datadas. É Túnel do Tempo, Terra de Gigantes. Isso, Perdidos no Espaço, que são séries legais, mas são um pouquinho datadas, né? Aí peguei, sabe aquela coisa que você olha, eu tinha 14 anos, olha aquilo, mas isso aí é inteligente, é bom, né? Esse meu tio era todo pirado, é bom pra caramba, né? Depois disso... E aí você se tornou trekker. Trekker, O que é um trekker? É alguém que gosta não só da série, porque gostar de uma série, eu gosto de tantas outras, mas um trekker é alguém que assume a filosofia de Star Trek, que é paz galáctica, que é igualdade, enfim, alguns princípios de vida e principalmente um renascimento da utopia. Quando Star Trek estreou em 66, a utopia na ficção científica tinha morrido. A ficção científica estava voltada a filme de monstros, algumas catástrofes, alguma coisa assim. Star Trek reavivou isso. Primeiro eles não abriam o jogo com a data, depois é que surgiu, que é o século 23, coisa e tal. Mas eles abriram de uma maneira positiva, que o ser humano ia superar, ia ter as suas dificuldades, ia quebrar cara, ia acontecer um monte de catástrofe, mas em algum momento nós, como espécie, iríamos superar aquilo. Isso é fantástico e, enfim, de lá pra cá não consegui largar mais. Então, e aí que na sua mini biografia diz que você fez comunicação social, pós-graduado pela ECA USP, né? Teologia. Aí você voltou à universidade agora para fazer letras, né? E Isso. como professor de língua portuguesa, é editor também de vários periódicos desde 1995 e hoje edita, que é o motivo pelo qual eu te trouxe aqui, para falar sobre o Calendário Geek. O Calendário Geek, exato. O que é o Calendário Geek? O Calendário Geek nasceu, assim, da ideia de agrupar os eventos propriamente ditos, porque faz 1 ano e meio que eu tô andando com a turma que faz evento o tempo todo, essas coisas. Eu também faço livros em pauta. Com certeza, mas a gente se conheceu em virtude de alguns eventos também. Foi. E eu andei com o pessoal da frota desde 91, enfim, mas eu era audiência. Depois meu filho ama Star Wars, meu filho tá com 7 anos agora, mas desde os 2 ele é viciado em Star Wars. Você é trekker e ele gosta de Star Wars. Ele gosta de... Aí que tá. Isso é complicado, porque pra ele gosta de Star Trek. Pra ele, Star Trek é o JJ. Ele novo, não gosta, né? 2009 e 2013 os filmes, né? E a série, pra ele é Jornada nas Estrelas. Entendi. Pra ele, Star Trek é J.J. Abrams. E ele gosta, porque é toda aquela aventura, explosões e... Star Trek é mais paradão, por assim dizer. Não é que é paradão, tem aventura, mas a pegada é outra.
E assim, eu ia, mas eu ia como espectador. E eu comecei a reparar que muitos eventos coincidiam, as datas coincidiam. Eu comecei a fazer minha pesquisa pessoal. E já faz muito tempo que eu estou querendo editar alguma coisa. Eu trabalhei em alguns segmentos, o que eu mais tempo trabalhei foi com arquitetura e artes plásticas, então não tem nada a ver com geek. Mas, de qualquer maneira, faz muito tempo que eu estou querendo editar alguma coisa nova, alguma coisa que faça alguma diferença. E eu comecei a reparar, puxa, isso aqui... Dá uma sondada, pergunta para um comerciante, pergunta para um líder de algum grupo de ficção científica, de algum fã-clube. Quer saber? Eu vou peitar isso aí. Ou seja, o que você faz hoje, a grosso modo, é reunir as informações dos eventos, eventos maiores, menores, lançamento de livros, coloca no site com data, separado por mês, tudo catalogado para as pessoas poderem se instruir e se programar. Exato. Legal. Vamos ver a imagem. Eu dei um print da tela do site Calendário Geek. Aqui. Oi. Então esse aí é o Calendário Geek. Por exemplo, ali no dia 19 de setembro, que vai ser sábado agora, tem o que é a comemoração dos 30 anos de Thundercats. Dos Thundercats. E do lado, exatamente ao lado, tem a cobertura dos eventos que aconteceram mais recentemente, que foi a BRMA, que é um evento de videogame, e o Big Geek Day, que aconteceu no MIS. Houveram outros eventos, estão lá listados na página do como foi. Existem outros eventos no dia 19, no dia 20, não, então você mas faz isso assim, é a capa, você diz quando vai acontecer. Quando vai acontecer, a hora, se é gratuito, o endereço, as informações, uma breve descrição. Aí você vai lá, faz a cobertura e diz como foi. É como vai ser e como foi. Por exemplo, esse final de semana próximo tem 8 eventos, não dá pra ir em todos. Entendi. Mas o que dá pra ir, eu levo a câmera no pescoço e boa. Então vamos lá, vamos voltar aqui a falar sobre o Star Trek, já que... Okay. Por que você acha que a série Star Trek e essa filosofia toda teve toda essa longevidade? Por que você acha? Porque tem outras séries também antigas, mas elas não têm esse apelo todo das pessoas se vestirem, irem para congressos e coisas assim. Por que essa longevidade? Então, Star Trek tem a primeira coisa que foi investido, o pouco dinheiro que tinha para investir na série, foi investido muito em roteiro. E roteiros de ficção científica, a nova era da ficção científica, né? Década de 60 para cá, final de 50, começo de 60 para cá, ela é uma ficção científica de temas humanos. É uma ficção científica humanista, não é tecnicista. Não adianta você filmar a bibliografia inteira do Arthur C. Clarke, que você vai ter muita coisa de tecnologia, algumas que já passaram, outras que estão muito além do que nós temos hoje, mas de qualquer maneira os personagens não são profundos. Em Star Trek, não só os personagens são montados de maneira profunda, porque eles preferiram trabalhar mais o trio, né, Kirk, Spock e McCoy, como também os dilemas pelos quais eles passam são universais, são da natureza humana. Por que a gente lê uma Ilíada 3.000 anos depois? Porque continua sendo universal. Entendi. Star Trek conseguiu essa proeza. E outras séries que eram mais comerciais, que tiveram muito mais audiência, tiveram muito mais longevidade, se for pensar na série clássica de 3 anos, não conseguiram isso. E teve alguns golpes comerciais, algumas sortes, que foi o Syndication, foi toda aquela coisa da virada comercial nos Estados Unidos, que eles simplesmente... Teve fator sorte. Olha, também, você não sabe pode que negar. Uma vez o nosso amigo Alan, Alan Uemura, abração Alan, ele falou um negócio numa palestra que eu fiquei muito impressionado, que ele falou assim, muitas pessoas que não conhecem essa filosofia toda, elas não entendem que toda a humanidade, todo esse conhecimento humanista que tem aí. Então, por exemplo, ele faz a gente se perguntar, por exemplo, se desse hoje um ET na Terra e diga, leve-me ao seu líder, você vai levar para quem? Quem você considera que representa você e a sociedade? Você vai levar para quem? Para a ONU? Você vai levar para o nosso presidente? Um católico vai levar para o Papa, um americano vai levar para o seu presidente,
um brasileiro vai levar para alguém em N contextos diferentes. Então, são coisas que a gente se pergunta, mas será que eu sou representado? Eu sou realmente representado? Agora, olha que pergunta interessante essa daqui que eu quero fazer para você. Por que o Dr. Spock não assumiu a direção da nave Millennium Falcon depois que o Han Solo foi congelado em carbonita? E uma outra pergunta. E também não há uma única imagem do Kirk com o sabre de luz. Por quê? Boa pergunta. Por que o Kirk não deu uns tapas na orelha daquele loirinho? Brincadeira, baixinho? pessoal de casa. A pergunta real é a seguinte: existe ainda pessoas que confundem Star Trek com Star Wars, assim, desse jeito, a ponto de fazer certas perguntas e de chamar o Spock de doutor, inclusive? O tal do Dr. Spock é quase perdoável porque tinha um psiquiatra de psicologia infantil muito famoso na mesma época da série, que era o Dr. Spock. Ah, então existia mesmo? Existiu mesmo o Dr. Spock. Nossa, que legal. Tem até um filme do Ed Murphy, uma comédiazinha que o rapaz é tracker e tá lidando com as crianças com uma facilidade imensa. Creche do Papai. Alguma coisa ele assim. Ele fala Klingon, não é? Ele fala Klingon. Aí ele começa a brincar com as crianças, coisa e tal. E ele fala, eu li o livro do Dr. Spock. E Dr. Spock não tem orelha pontuda, é um psiquiatra. Ah, que legal, não sabia disso. É isso. E agora, existe muita confusão, até porque Star Trek está fora da televisão há algum tempo. Aqui no Brasil, principalmente, Star Trek nunca foi amplo, não é uma cultura de massa no Brasil. Nós vimos as séries, elas passaram, algumas passaram em TV aberta, outras passaram só em TV a cabo, mas de qualquer maneira não é nunca foi uma febre no Brasil. Você vai falar de cultura geek no Brasil que deu febre, você vai falar de Pokémon, você vai falar de um monte de outras séries, mas Star Trek não. Entendi. Star Trek sempre foi uma coisa de nicho. Mas então a confusão existe mesmo por causa de Star Trek, Star Wars. Star Wars não, Star Wars tem febre, tem muito mais mercado consumidor do que Star Trek aqui no Brasil, com certeza. Então, vamos voltar pro site, então? Vamos. Vamos lá. Por que o nome é Calendário Geek e não Calendário Nerd? Questões de registro, só. Só isso? Só isso. Porque já existia algo assim? Então, quando eu fui pesquisar agenda, a composição entre agenda e calendário e geek nerd. E nerd teria a questão da exclusão do game, né? Que o nerd não conceitualmente, o nerd não é tecnológico. Teria esse afunilamento. Os jogos seriam mais voltados para RPG, um trading card game, alguma coisa assim, não teria os games digitais. E simplesmente joguei a pesquisa no INPI, né? E joguei calendário nerd, calendário geek, agenda nerd, agenda geek. E deu que o calendário geek estava liberado e depois a agenda nerd tinha alguém que fazia muitos anos atrás, informalmente. Eu cheguei a falar com a pessoa, ela, não, eu só tenho registro porque eu paguei 3 anos. Entendi. Vencendo você pode ficar. Mas nunca deu nada. Tem diferença entre nerd e geek? Aqui no Brasil, não. Não tem, né? Aqui pra gente, não. Nos Estados Unidos tem essa coisa. O nerd é o hardcore, é o tracker, é o que tem problemas sociais. E o geek é o cara mais que faz acontecer. Descolado game, é cheio de gadgets. Foi o que eu achei também quando eu fui pesquisar. Na verdade, agora é uma curiosidade pro pessoal de casa aí. Você sabe por quê? De onde vem o termo nerd? Nerd é esquisito, né? Nerd é decorrente de uma expressão usada na década de 1950 para os representantes de um departamento de pesquisa e desenvolvimento da Nortel, que é uma companhia de eletricidade do Canadá. Chama-se Northern Electric Research and Development. As iniciais nerd. E eles colocavam no bolso do uniforme, assim, nerd. Então as pessoas chamavam aquele cara de nerd. E ficou isso daí. Já o geek é aquilo que você falou mesmo, né? Que a palavra geek teve seu primeiro registro em 1876 como sinônimo de bobo. Mas depois, com o tempo, mudou-se totalmente, Sim. né? E aí já virou um cara mais descolado. Né? Mas é legal isso aqui. Me fala uma coisa. Antes da gente ir para as perguntas do pessoal de casa, por que você acha que hoje ser geek, nerd, se tornou uma coisa legal? Então,
uma das coisas que massificou bastante foi o cinema. Os filmes estão na moda, principalmente as produções que vêm de quadrinhos. A indústria dessa parte cresceu demais. Aqueles que a minha geração amadureceu, digamos assim, então tem poder aquisitivo. Então, a gente gosta de bonequinhos, nós fomos a geração que cresceu com Star Wars, né? Então, nós somos uma geração que gosta de colecionismo, que gosta... Então, é natural Quem era jovem gostava daquela... Quem era criança Quem era gostava... criança, hoje é adulto e tem dinheiro para comprar. Por Sim, isso que agora... tem bonecos de 150, 200, 300, 500 reais e a pessoa vai lá e paga. Exato. Então, tem mercado para isso. Quanto mais mercado... É óbvio, nós estamos falando de uma indústria fundamentalmente norte-americana, eles não perdem oportunidade alguma, nada passa despercebido por eles. Então, deu certo o Tony Stark, vamos fazer um Homem-Aranha a mais, deu certo o Homem-Aranha e o Tony Stark, vamos fazer, não importa qual veio primeiro, o Batman de 89, o X-Men, importa que vamos colocar super-herói no cinema. Tá certo. Bom, a gente tem umas perguntas aqui, mas a gente só vai fazer as perguntas para você depois do recado pro pessoal aí de casa. Se você escreve contos, crônicas ou poemas, você precisa participar das coletâneas literárias da Andrus Editora. Acesse www.andrus.com.br e envie seus textos. Vamos lá. O Dr. Spock te mandou uma pergunta. O que você acha dos livros de Isaac Asimov? Quais livros no estilo tecnológico científico você me indicaria para ler? Você tá falando com o Spock. Doutor Spock, eu não sei. O Sr. Spock eu conheço bem, o doutor eu nunca li. Asimov. Fundação, se pegar para ler, já compra aqueles box que tem da... A Fundação tem o quê? 8? A Aleph lançou, né? A editora Aleph. Isso, a Aleph que lançou. Se eu não me engano, são 8. Eu amo os livros assim, mais tecnológicos, os livros do Arthur C. Clarke. E psicológicos eu gosto mais do Philip K. Dick. Então, assim, Clarke, Encontro com Rama é um absurdo. Você fica meio tonto, aí você vai atrás do resto, e, enfim, vai em sebo, se a Aleph ainda não relançou, vai atrás em sebo que vale a pena. Como é que é o título daquele que deu origem ao Blade Runner? Androides sonham com ovelhas elétricas? Nossa, eu acho esse título muito legal. Esse fala que é conto, mas é um livro. É um conto grandão. É um conto grandão, é. Um conto grandão. Enfim, esse foi um dos que me fez entrar em parafuso. Eu tinha uns 14 anos quando eu li. Cara, como assim? Ele não sabe quem ele é. E recentemente passou naquele review de filmes do Cinemark, passou o Blade Runner. No cinema, mais uma versão que foi. Você foi ao cinema? Nossa, assistir? cara, é demais. Que versão você assistiu? E a versão do diretor, última, né? Do diretor. Tem 20 versões do diretor. Eu fui em uma delas, que eu não tinha visto ainda. Enfim, e é bem próximo do livro. Ele dá, assim, alfinetadas em algumas coisas que são o tópico principal do livro, que é a consciência humana. Eu já ouvi falar que é vida, né? Os livros do Philip K. Dick, eles são todos de um grande universo. Então, para você compreender a obra dele, não dá para você ler um livro e falar, já conheço alguma coisa. É isso? Eu não sei se é um universo só. O que eu entendo do Philip K. Dick é que ele vai questionar sempre a consciência humana. Ele vai falar, isso é real? Tem certeza? O Descartes... Não, eu errei o autor, é o outro. Como que é aquele do... Ô, misericórdia. Asimov, não, Clarke, outro, fala outro. Heinlein... Não, mais um. Olha, enquanto ele vai falando, tentando me lembrar, ele vai dando dica pra vocês. É aquele outro lá do Matrix, meu Deus. Do Matrix lá. Que parece que... O William Gibson. Isso, William Gibson. É esse aí que é a obra toda. Tá. Eu li só um. Eu li só Neuromancer. É piração total. É demais, mas eu não li mais nada dele. Olha, eu acho que se ele tá precisando de alguma indicação, acho que ele tem que olhar o catálogo da Aleph, né? Porque a Aleph está lançando livros de clássicos de ficção científica fantásticos. O pessoal Inclusive, a gente vai trazer aqui o editor da Aleph. O Adriano. O Adriano. Nossa, ele está trabalhando bem pra caramba.
Andei com o pai dele há alguns anos, era moleque, né? Enfim, mas a grande pegada da Aleph foi, como ele falou, eles trabalharam muito tempo quando ficção científica estava na obscuridade, agora eles estão colhendo os louros de alguma coisa. Bom, estão lançando 20 livros de Star Wars. Eles Bastante merecem, coisa, né? Os caras Bom, vamos lá. bem. Paola Giometti. Tá. Luciano, cadê meu pedaço de pizza? Deixa eu colocar o pessoal no contexto. Nós fomos uma vez, depois de um evento, a uma pizzaria, dividimos a quantidade, né? Acho que uns 2, 3 pedaços para cada um. Tá? Eu sei que a Paola comeu um pedaço só porque tinha comido os 2 pedaços dela. Você tá devendo para ela ainda. Eu tô devendo. A gente precisa sair. Bom, tem mais uma mensagem aqui. De quem que é? Nome, Asimov. Qual o impacto cultural do Star Trek você acredita que haja no Brasil para a nova geração? Não sei se você deu um panorama assim do seu filho especificamente, que a série antiga, ele considera como Jornada nas Estrelas e o Star Trek para ele é do J.J. Abrams. Mas no geral. J.J. só vai marcar, desculpa, alguém vai querer meu pescoço por isso, mas eu acho que o J.J. só vai marcar porque tem o título Star Trek, não porque ele faz algo absolutamente memorável. É um excelente filme de aventura. Estão me devendo Star Trek no cinema. Ainda estão? Estão. Mas, ô, Luciano, eu fui assistir Star Trek, a série clássica do cinema, digamos assim. Cara, eu queria entender como é que o Kirk morreu. Pois é. Cara, que filme... Vocês me desculpem, meu amigo. Generations? Eu acho que é aquele que tem ele e o Picard, não é? É fraco. É muito fraco aquilo. É fraco. Não, muito fraco é o 5. Aquele é fraco. Qual que é aquele que você fala, olha, pula? Então, eu conto Star Trek assim, 1, 2, 3, 4, 6, First Contact. O que é Star Trek? Depois eu conto assim. Porque o 1 é maravilhoso, mas é Asimov, é aqueles passeios do Spock no espaço. O 2 é top. O 2 é maravilhoso. O 3 foi para consertar o final do 2. O 4 é legal. É bom, a história... O 5 é aquele que ele vai atrás de Deus? De Deus, é o incidente Shatner. É que o William Shatner que dirige. Você pode ver, todos os personagens estão com cara de Kirk, estão com cara de William Shatner. O 6 é uma homenagem. O 6, você vê o Kirk burlando as regras, o Spock dando cobertura, o McCoy reclamando o tempo todo e aparecendo, né? Porque o McCoy do J.J. Abrams fica lá no fim. O Generations, eu acho que eles pegaram um monte de opinião. Pegaram um monte de roteiros que tinham sobrado da série, costuraram e inventaram mais um roteiro para justificar o Kirk. E saiu o filme. Porque você tem o chip de emoção do Data, você tem a morte da família do Picard na Terra, você tem a condecoração do Worf, a mudança de batente do Worf, Cara, tem 30 temas para desenvolver e nenhum é desenvolvido. Você tem o Soren, que é um baita de um personagem perdido, enfim. Aí tem o First Contact, que é perfeito. Analogia. Aliás, o First Contact volta a algo que tem no Star Trek 2, que é a referência bibliográfica. Star Trek 2 nada mais é do que o Moby Dick misturado com Conto de Duas Cidades. Mesclaram e fizeram um filme de ficção científica. O First Contact é o Ahab, é Moby Dick. Não tem... O resto é roupa, o resto é maquiagem, o resto é muito fraquinho. Entendi. O Marcelo Cruz está perguntando, já que você está falando tanto de Star Trek aí, na sua opinião, qual o melhor momento dos filmes de Star Trek? Dos filmes... Ai, cara, momento tem muita coisa boa. Fala mais que um, não precisa ser um. A hora que o Spock fala pro Kirk, ele chama ele de canto e fala no Star Trek 2, ele não pensa tridimensionalmente. Quer dizer, o Khan é o gênio burro, né? Ele não pensa no espaço com tridimensionalidade. Ele está fazendo uma batalha naval, a Enterprise só abaixa na nebulosa e volta, né? Outro momento é que é filme, porque a série tem tanta coisa boa. Outro momento de filme maravilhoso é o finalzinho do Star Trek 6, que o McCoy e o Spock estão trabalhando no torpedo, o Kirk meio... Cadê a droga do torpedo?
Eu sulo na outra nave completa, fecha o ciclo, mirem naquela nave e atirem. Eu vou fazer pra você então uma pergunta que todo mundo faz, que é a seguinte: numa briga, quem apanha? Solo, Han Solo ou o Kirk? O Han Solo apanha. O Você Han acha Solo que não apanha? sabe brigar. O Han Solo não sabe brigar. Você sabe que o Maurício Muniz fala a mesma coisa, cara? Ele fala a mesma coisa. Ele fala, olha, meu, eu gosto muito do Solo, mas ele ia tomar um pau, Solo, cara. Mas sabe o que acontece com o Solo? Seu maldito idiota! Seu canalha descabelado! Como assim descabelado? Scruffy-Lucky, who is talking? Escuta, Scruffy-Lucky. já que a gente falou agora de Star Trek, Star Wars também, como é que tá sendo a sua expectativa por esses novos filmes? Tá uma droga, tá muito alta. Você tá com uma expectativa Eu alta? tô desesperado pra ver esses filmes. Cara, os trailers são animais. Eu fui ver o episódio 1, foi a coisa mais esquisita, uma das experiências mais esquisitas da minha vida. Ameaça Fantasma? Ameaça Fantasma, porque eu fui na pré-estreia que não era pré-estreia. Tinha que dar 00:01 pra assistir. E a gente pegou uma neblina pra ir, e eu não conhecia ninguém de Conselho Jedi, nem de nada. E o pessoal com sabre de luz lá, a gente ficava meio... A turma que eu andava ficava estranhando, enfim. E aí, o episódio 1 foi aquilo, de voltar pra casa em silêncio. Gostei, não gostei? O que foi aquilo? Aí, Eu achei a trama um pouco complicada, cara. É meio burocrática, é estranho. ele é um filme do George Lucas. Se você assistir o episódio 4, você vai perceber que os personagens são profundos, que a história é legal, mas o roteiro dá medo de ruim. O Maurício, de novo, falar do Maurício Muniz, ele falou o seguinte, que agora, digamos assim, a série Star Wars está nas mãos de quem sabe fazer Star Wars. Foi eu que falei isso. Você que falou? Agora ele repetiu. Ô, Maurício, pô, meu, copiando, meu. Eu falei que a agora, Disney, né? agora alguém que manja de Star Wars vai fazer Star Wars. Porque o George Lucas é ótimo, é maravilhoso, é um engenheiro de produção, assim, acima de qualquer crítica. Mas como roteirista... Então, assim, o novo... Agora, tá com os trailers maravilhosos. Eu tinha falado, não vou ficar com expectativa alta. Eu vou assistir, quando der, se der pra assistir com o pessoal de fã-clube, ótimo. Se não der, também paciência. Vou levar o Davi. Que Davi? Nomura? O Nomura. Que acabou de dizer aqui que o Han Solo ganha, viu? Eu já sabia. E ele... vou levar ele de Darth Vader, ou enfim, se ele tiver a armadura que ele quer lá, enfim... Agora, a expectativa tá enorme. Eu vou na pré-estreia, vou tentar arrumar ingresso com alguém, não sei, vou bater na porta da distribuidora, sei lá. Tá bom. Vamos lá, a gente já tá chegando ao fim. Deixa eu fazer uma pergunta, você tem que responder muito rapidinho agora, tá? Você já teve vergonha de dizer que era nerd em alguma fase da vida? Já. Por quê? Porque, principalmente na adolescência, eu era roqueiro também. Tocava em banda, enfim, e Aí não combinava. Não combinava muito. Você já sofreu bullying por ser nerd? Graças a Deus, não. Entendi. O que mais tem de pergunta aqui que eu... Ah, tá. Você já viu algum fã por exemplo, de Star Wars e Star Trek, alguns fãs brigando sério? Não na porrada, mas... Você enxerga Discutindo isso? de verdade? Não. Discutindo, deixando de fazer amizade. No Facebook, por exemplo, vai lá e comenta, não concordo com você, e desfaz amizade. Você já viu isso? Até pizza você pode escolher 2 sabores. Eu também acho. Eu não Marvel tenho DC, né? Eu ia citar exatamente isso. Marvel DC. Eu nunca me aprofundei em DC, mas... Enfim, não tem personagem pera, parar, ruim. DC é melhor. Não, brincadeira. Eu gosto dos dois também. E você quer que eu te diga mais? Estou lendo muito mais quadrinho alternativo do que as duas, então... Tem acontecido muito isso, né? DC e Marvel, eles não têm ganhado mais nenhum prêmio lá fora, prêmios relevantes, né, de quadrinhos, tem tudo isso. Eu li, foi o Maurício que escreveu a respeito, né? Não, se eu não me engano, ele falou aqui no programa com a gente. Você assistiu o programa. Tá meio assustador mesmo, de pensar que o mainstreaming não produz mais a nata, né? É meio complicado. Tá certo, então. Rapaz, o papo sempre é muito extenso, então já acabamos, o tempo já acabou. Queria agradecer a sua presença aqui. O site Calendário Geek eu mesmo acompanho, eu pauto, às vezes que eu vou a eventos,
por intermédio do seu site, muito legal. Recomendo o pessoal de casa que acesse também, calendariogeek.com.br. Acesse o Facebook também, dá um curtir, enfim. Pelo site você consegue chegar lá no Facebook, né? Então, consegue, beleza. sim. Pessoal, obrigado pela audiência. Espero vocês aqui na semana que vem. Um grande abraço. Até mais.